Bom, gente, continuando nosso assunto, a gente vai ver hoje as fontes de tensão em paralelo, né? Ora, o que acontecia com as fontes de tensão em série? Se eu botasse aqui várias fontes de tensão em série, um E1, o E2 e o E3, quem seria o resultante disso? Quem seria o E total? Era o E1 mais o E2 mais o E3. Agora, a gente vai ver o quê? O que acontece se eu tiver fonte de tensão em paralelo? Será que isso é possível? Vamos ver agora. Bom, e como está aqui escrito, né? A gente sabe que elementos que estão em paralelo, eles possuem a mesma tensão. Então, a dica do livro está dada aí, né? Fontes de tensão podem ser colocadas em paralelo só se tiverem a mesma tensão. Então, se tiver tensão diferente, eu não posso colocar uma fonte em paralelo com a outra, né? Mas então, por que eu ia querer botar duas fontes em paralelo? Se os elementos em paralelo têm a mesma tensão. É quando eu quero aumentar a corrente e manter a tensão. Quando eu quero aumentar a corrente e manter a tensão, eu boto as fontes de tensão em paralelo. Por exemplo, aqui nessa figura aqui de baixo, eu tenho duas fontes aqui, o E1 e o E2, as duas valem 12 volts. Só que vai sair uma corrente aqui, I1, que é a corrente fornecida pela fonte E1, e vai sair a outra corrente aqui, I2. Quando elas se encontrarem nesse nó aqui, elas vão se somar e vão virar o IS, que é quem, de acordo com a lei de Kirchhoff das correntes, somatório das correntes que saem é o IS, e quem está entrando no nó é o I1 mais o I2. Então eu posso representar o circuito da esquerda por uma única fonte de tensão aqui, de 12 volts, já que eles estão em paralelo, eles têm a mesma tensão, só que com a corrente fornecida sendo igual a I1 mais I2, que é a corrente fornecida pela fonte 1, mais a corrente fornecida pela fonte 2. Ora, se as duas fontes são de 12 volts, o I1 e o I2 são iguais. O I1 é igual a I2, que é igual ao IS lá, que é esse S bem aqui. Ora, então quem é a potência? Potência, quem é mesmo? É o E vezes o IS, né? A potência fornecida pela fonte é a tensão da fonte vezes o valor do IS. A tensão é a mesma, é 12 volts, porque eles estão em paralelo. Mas a corrente IS, quem é? Que a gente viu no slide anterior, é o I1 mais o I2. Está bem aqui. Só que são iguais. I1 e I2 são iguais. E eu vou chamar as duas de I. Então, onde tinha I1, eu chamei de I. Onde tinha o I2, eu chamei de I. Então, o E vezes, duas vezes, o I1, que é que eu tá aqui. Passando 2 para cá e o E para cá, fica duas vezes o E vezes o I. Mas quem é E vezes I? É a potência. Então, a potência total, quando eu tenho duas fontes em paralelo, quem é? É duas vezes a potência de uma das fontes. Ou duas vezes a potência do E1, ou duas vezes a potência do E2. Professor, mas se alguém que não tivesse esse conhecimento colocasse duas fontes de tensão em paralelo com seus valores nominais diferentes. Por exemplo, o que tem aqui. Uma fonte vale 6 volts e a outra vale 12 volts. Né? O E1 12 e o E2 6 volts. O que é que ia acontecer? Ia acontecer que ambas se tornariam ineficientes ou seriam danificadas. Porque a corrente da bateria com maior tensão vai descarregar rapidamente, porque ela vai em direção à tensão menor que a tensão do E2, né? A tensão mais baixa. Além disso, não faria sentido nenhum eu botar uma bateria de 12 e outra de 6 em paralelo, porque violaria o quê? A lei de Kirchhoff das tensões, né? Então vamos ver matematicamente o efeito disso, né? A gente sabe que o nosso fonte, a gente trabalha aqui de modo ideal, mas toda fonte tem a tensãozinha dela
e uma resistência que a gente chama de resistência interna da fonte. Por exemplo, isso aqui, ó, todas elas são bem baixinhas. Essa aqui vale 0,03 ohms. A dessa outra vale 0,02 ohms. Então vamos ver o que acontece quando eu boto duas fontes de tensão com tensões diferentes em paralelo. Quem é a corrente que está saindo dessa fonte para essa outra fonte? Como é que eu descubro isso? Ora, aqui é o mais e menos, né, da fonte 1, que é o mais e menos da fonte 1, e aqui é o mais e menos da fonte 1. Ela está entrando, está saindo do mais dessa fonte e está entrando no mais da outra, né, no positivo da outra. Então, eu tenho que fazer uma menos a outra. A corrente, quem é? É o E total dividido pelo R total. Quem é o E total? É 1 menos o E2. Quem é o R total? Se estão aqui, ó, circulando em série, vai ser uma mais a outra. Aqui. Então, quem é essa corrente I que vai estar passando, circulando aqui o meu circuito? 6 dividido por 0,05. 120 amperes. Uma corrente altíssima, né? E isso aumenta muito, excede muito o valor nominal da saída de uma bateria dessa de carro de 12 volts, né? Na verdade, como essa descarga está com 120 amperes de corrente, ela vai descarregar muito rápido e pode ter um impacto aí destrutivo, ou seja, pode danificar a outra bateria de menor tensão, porque ela não aguenta correntes tão fortes, né, tão intensas. E isso acontecia mais antigamente, né, quando ainda usavam bateria de 6 volts em carros. Né? Hoje em dia só usa essas baterias de 12 volts. Então, uma pessoa leiga chegava e pensava, se eu tenho uma bateria de 6 volts, uma bateria de 12 volts vai funcionar 2 vezes melhor. E isso a gente sabe que não é verdade, né? Ora, se eu botar uma bateria nova em paralelo com a bateria mais velha, a bateria nova vai ter uma tensão um pouco maior do que o da bateria mais antiga, né? E automaticamente, como a gente viu, a bateria de tensão maior vai fornecer uma corrente alta para a bateria de tensão menor, né? Ou seja, vai começar a descarregar em direção à bateria mais antiga. E tem também que a bateria mais antiga vai receber uma corrente maior, podendo danificar ela, né? Ou seja, o livro da dica é sempre recomendável que, ao substituir baterias em série em paralelo, substitua todas as baterias.